Eu acho que eu sempre falo nas minhas falas, né? Mesmo hoje estando em outros espaços, eu até falo não puxando o saco da Pan International, mas eu tenho uma visão diferente. Tem a Bia antes do projeto de geração e tem a Bia depois disso. A Bia antes do projeto de geração era uma menina que sonhava em mudar sua comunidade, sim, já tinha uma inquietação em questões de gênero, e na sua questão enquanto menina preta, que veio da periferia, né? Então, e tem a Bia pós projeto de geração. A Bia de antes, ela sempre quis ser ativista que hoje é. E ela já era uma líder antes. Só que muitas coisas a Bia se prendia por um sistema patriarcal. Então, você pensar da minha realidade, que eu vim de uma vida de minha mãe, né? Hoje é uma mulher formada, mas minha mãe passou por casamento infantil. Ela casou muito nova. Ela teve filhas muito novas. Hoje nós somos três irmãs. Eu sempre tive essa visão de meninas, de mulheres na minha casa. Minha família é praticamente formada só por mulheres. Então eu chegava essa força e falava, por quê? Eu admiro muito essa força das minhas mulheres da minha vida, mas tem algumas questões por trás disso. E eu sempre me inquietei por essas questões da minha comunidade. Mas a Bia de antes, ela não tinha esse sim pro ativismo dela. Esse que você não está doida, muitas vezes, como falam para as mulheres, né? Você não está louca, você está ciente, sim, isso existe, você pode lutar, você pode articular campanhas incríveis, você pode fazer ação, você pode seguir nesse caminho. E a Beatriz Prós, Projeto Geração, ela tem esse sim da Plan com muito apoio. E apoio para ocupar também outros espaços. Então, os meus sonhos hoje é me formar, né? Hoje eu estou prestar o Enem, que aqui no Brasil a gente tem o Exame Nacional do Ensino Médico, o Enem, para entrar nos vestibulares aí das faculdades. Eu estou pensando em jornalismo e relações públicas, ainda estou decidindo, mas alguma coisa na área da comunicação. Hoje eu curso técnico em marketing e eu também quero seguir na área da música, porque eu sou artista, sou cantora e atriz. E também quero continuar no ramo de ativista, porque para mim nada anula. Eu sempre usei a arte também para me comunicar com o ativismo e mostrar minha potência na minha comunidade, né? Então, eu acho que o sonho da Bia de agora é um sonho de antes, mas agora eu acho que a Bia está mais decidida, empoderada de si, por muito apoio desse projeto que eu tenho muito carinho até hoje. E que eu encerro minha fala, porque senão eu vou me emocionar de verdade, porque mudou minha vida para muito melhor. Hoje eu tenho certeza da mulher e hoje sei que eu hoje empoderei as mulheres da minha vida, que são minha família, hoje empoderei, eu já tenho um olhar, uma visão mais ainda. E hoje eu consigo, com muito amor, com o apoio da minha mãe também, que é uma mulher incrível, juntamente com a Plan, a conseguir esses sonhos. Então, seguimos aí sendo artista e também ativista. Pode falar, Alice. Que lindo, Bia. Bom, eu também tenho uma Alice antes e depois do projeto Geração. Eu lembro do motivo de eu ter entrado para o projeto, que foi porque eu estava discutindo a forma como uma mulher é tratada após o final de um relacionamento, apenas pelo fato dela ser mulher, como o comportamento dela é visto. E aí eu estava começando a questionar com ela quando chegou o convite de participar desse projeto e eu olhei para ela e falei assim, a gente vai? A gente estava debatendo isso agora, é um sinal, a gente vai. Só que eu tinha esses questionamentos antes, porque quando você cresce no meio de uma família que ainda é muito patriarcalista, faz comentários machistas, mesmo tendo grande quantidade de mulheres das quais você se inspira, dói muito. Você vê quão essas mulheres são fortes, mas ao mesmo tempo você fica com a dor no coração de, nossa, eu realmente não entendo por que isso acontece, eu acho isso um comportamento errado. Mas com quem eu ia discutir isso? Então, eu entrei no Geração, e abriu-se uma roda de discussão sobre assuntos que eu sempre quis debater, porque se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é falar, e aí eu queria falar com essas pessoas, debater sobre esses assuntos que rondavam minha cabeça e assim, eu precisava falar com alguém, eu falava com as minhas amigas, mas ficava muito nisso de, mas não tem muito que a gente possa fazer, acho que o que a gente pode fazer é esperar. Quando a gente terminou o projeto, a gente falou assim, não, a gente não espera nada, não. A gente faz acontecer. Se a gente começa, a gente vai até o fim.
E depois da geração, eu me sinto mais determinada, eu me sinto mais confiante. Eu lembro que antes a opinião dos outros sobre mim pesava bastante e chegava a doer, assim, porque as pessoas têm sempre uma expectativa em cima de você e elas vão criando aquilo e aquilo vai te machucando, porque você de repente fica preso dentro de uma bolha e tudo que você quer é estourar essa bolha. E aí eu consegui sair dessa zona que para mim estava sendo muito tóxica. Eu comecei a me importar bem menos com o que os outros falavam de mim. Comecei a acreditar que não, eu posso fazer. E toda vez que alguém falava assim, não, eu acho que tu não pode fazer coisa tal, acho que tu não dá conta, eu dou conta. Eu usava isso como uma motivação para mim. E eu sempre tive essa coisa de ir para frente em trabalho em grupo. Eu sempre gostei muito de ter o convívio das pessoas ao meu redor. Acho que é por isso que a parte do social me encanta e fala muito forte dentro de mim, porque quando você vai participando do meio, quando você se encontra lá dentro, tudo que você quer fazer é tornar aquele lugar melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, tem uma frase do Fernando Pessoa que ele fala que tenho em mim todos os sonhos do mundo. E eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho todos os sonhos do mundo dentro de mim e que eu vou conquistar eles de alguma forma. E aí eu comecei a estabelecer metas. Como a Bia falou, no Exame Nacional de Ensino Médio, eu decidi, mais ou menos há 2 anos atrás, que eu ia fazer medicina, porque eu me encantei com a parte do social. Eu pensei que, nossa, eu vou entrar nesse curso, porque eu quero realmente me sentir cada vez mais útil ajudando os outros. Eu quero estar lá para eles, para dar a informação correta sobre o procedimento. Eu quero falar para eles que vai ficar tudo bem e que eu vou ajudar eles a ficarem bem. E isso tem sido muito importante nesse processo, porque, como é um curso concorrido, tem sido um grande fator motivacional para que eu não deixasse de mão esse sonho. Então, sigo aqui, firme, porque aprendi a ser firme no projeto, aprendi a me impor e aprendi a falar não, que é uma palavrinha tão pequena, mas que tem um poder tão grande, porque muitas vezes você só aceita as coisas. E quando você começa a falar, não, eu não quero isso. Não, eu não aceito isso. Você começa a impor seus limites e você se impõe, você se coloca numa posição em que você pode se defender, em que você acredita que você é forte. Então, quando você fala não e bate o pé, não, não, acabou. Você apenas tem que respeitar a minha opinião, porque é isso que eu sinto e eu não vou mudar de ideia sobre isso. Então, quando eu aprendi a dizer não, eu não tinha me dado conta ainda. Até que teve uma situação que um rapaz chegou querendo falar com meu pai, e aí ele começou a fazer perguntas. Não, eu quero falar com ele, eu quero falar com seu pai. Eu falei assim, ele não pode falar, você pode falar comigo. Se você não quiser falar comigo, você pode sair. E ele ficava insistindo, não é com você que eu quero falar, você é só uma menina, só a filha dele. E aí eu falava assim, não, ou você fala comigo, ou você não fala. E aí você começa a falar não. E quantas vezes você vai falando não, parece que você vai ficando mais forte. Não sei explicar, mas a sensação de dizer não, ainda mais quando você sabe que você está fazendo a coisa certa, é muito boa. E quando eu percebi tudo isso, eu fiquei, meu Deus, eu finalmente aprendi a falar não, porque antes eu não conseguia. Parece bobagem, mas antes eu simplesmente não conseguia. Se alguém quisesse pedir qualquer coisa para mim, mesmo que eu não pudesse fazer, eu dava um jeito de fazer só para eu não falar não para a pessoa. E aí eu tirava meu próprio tempo, tirava minhas necessidades, colocava de lado só porque eu não queria falar não para a pessoa. Então, eu aprendi a falar não, eu aprendi que eu posso me impor, que é meu lugar, é onde eu quero estar, e aprender a definir tudo isso muito bem. Saber colocar os meus sonhos como uma prioridade na minha vida e saber que o que eu estou fazendo é porque eu quero bem para mim e para minha comunidade, para minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. E eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que eu quero me fazer feliz e fazer os outros felizes também. Eu acho que esse é o meu sonho, tornar o mundo um lugar melhor.